Olá, olá, que bom estar novamente falando com você. Tudo em paz? Quero agradecer a sua carinhosa audiência, agradecer as ótimas sugestões de temas que você tem enviado para mim. E quem ainda não participou com seus comentários e sugestões, anote aí o meu e-mail, eliana@elianabarbosa.com.br. Escreva para mim e vamos juntos fazer um programa muito melhor. O nosso tema de hoje é sobre vida profissional. Lidar com situações relacionadas aos conflitos no ambiente de trabalho é uma questão delicada para o funcionário e também para a empresa. E esses problemas podem se avolumar de forma rápida se não forem abordados a tempo e de forma direta e eficaz. Você já enfrentou conflitos com algum colega de trabalho ou mesmo com seu chefe? Você já sofreu perseguição no seu trabalho? Como você lida com as pessoas complicadas que trabalham com você? Para nos orientar nessas questões da vida profissional e nos ensinar a evitar e lidar com os conflitos do ambiente corporativo, está conosco hoje Edson Saita, que é coach e facilitador na NeoLíder, Instituto de Desenvolvimento Humano. Seja bem-vindo, Edson. Muito obrigada por aceitar o nosso convite e compartilhar com a gente os seus conhecimentos. Eu que agradeço o convite, é um prazer enorme estar aqui com você nesse programa. Muito bom, vamos então começar, já que você é um especialista em coaching, você é um coach, explique pra gente o que é o coaching e como o coach, que é o profissional do coaching, ele atua. Claro. Coaching é um trabalho de desenvolvimento de competências, então nós atuamos desde o início tentando ajudar o cliente a entender melhor quais são os seus objetivos. As pessoas muitas vezes têm uma noção, mas falta às vezes muita clareza para ter uma percepção mais precisa de o que realmente eu quero, quais são os meus objetivos profissionais. E o coach vai trabalhar exatamente para definir uma meta, que pode ser tanto a meta estratégica, mas principalmente uma meta de competência, ou seja, o que eu preciso desenvolver, que competência vai fazer diferença no meu desenvolvimento profissional, no desenvolvimento da minha carreira. Para poder atingir aquela meta. Exatamente. E vale destacar também que nós temos, aí a grosso modo, duas grandes modalidades de coaching, que é o coaching executivo, também chamado de business coaching, voltado para a área dos negócios, que é a área mais conhecida, e nós também temos o life coaching, que é o coaching voltado para garantir uma maior satisfação na vida da pessoa, exatamente, um desenvolvimento pessoal maior. Que bom, porque também tudo começa no eu, né? Exatamente, na pessoa, tudo começa na pessoa. Exatamente. Muito bom. E hoje a gente está falando de conflitos no relacionamento, no nosso trabalho, relacionamento profissional. E o que a gente vê é que isso é totalmente desmotivador no ambiente profissional, não é? Esses conflitos. Quais são os maiores motivadores de conflito, causadores de conflito dentro de uma empresa? Bom, são diversos fatores, é preciso considerar a cultura da empresa, o estilo de gestão de cada um, mas vale a pena destacar, assim, o que cada um pode fazer para minimizar esses conflitos, né? Porque existem, aí, podemos citar nas empresas diversas disputas de poder. Muitas vezes encontramos empresas dentro de empresas, ou seja, aquela disputa entre departamentos, ou até mesmo, às vezes, questões pessoais, né? Como você mencionou, a dificuldade de lidar seja com o subordinado ou com o superior, ou mesmo com os pares. Então, vale a pena a pessoa começar a entender o que ela pode fazer em relação a esses conflitos e até mesmo pensar: o que eu tenho a ver com isso? Qual que é a minha parte, a minha contribuição nesse conflito? Será que eu não sou a pessoa complicada? Exatamente, porque é muito fácil a gente pensar que o problema são os outros. Mas espera aí, se existe um conflito, então eu também faço parte disso. Qual que é a minha parte? E o coach ajuda exatamente ao cliente a tentar entender a sua parte dentro de um todo. Exatamente. As pessoas costumam, assim, outro fator fundamental nos conflitos é que cada um tem um jeito de pensar, tem o seu estilo de pensamento, seu estilo de trabalho, seu estilo de gerenciamento, e as pessoas acabam se fixando no seu modo de pensar.
E falta de flexibilidade. falta de flexibilidade e muito de empatia. Também, exatamente. Né? A empatia, vamos explicar para os nossos telespectadores como trabalhar essa empatia? Muitas pessoas acham que empatia é você se colocar no lugar do outro. Só que se você se coloca, por exemplo, se eu estivesse no seu lugar, eu faria isso, isso e aquilo. Na verdade, você não está exercendo empatia nesse sentido, porque você não está se colocando de verdade no sentido de tentar entender o que a pessoa está sentindo, o que aquela situação representa para ela, o que aquilo significa, uma coisa, um desafio, uma dificuldade, que talvez você tire de letra, que você consiga fazer isso com o pé nas costas, pode ser uma grande dificuldade para o outro. Então, a empatia é exatamente tentar entender o que a outra pessoa sente, o que ela pensa, quais são seus valores. É conhecer mais as pessoas com quem a gente convive. O que está acontecendo na vida dela. O que está acontecendo na vida dela, exatamente. Porque às vezes a pessoa está criando problemas ali no trabalho e a gente não imagina o que ela está passando lá fora. E às vezes ela não está conseguindo ser 100% profissional, de desligar a vida pessoal dentro do trabalho, não é? Na prática, a gente não consegue ser esquizofrênico e assim, deixar o meu lado pessoal assim, numa gaveta e agora eu vou ser 100% profissional. Né? Quer dizer, as nossas emoções estão conosco a todo momento. Sempre ali, as lembranças. Exatamente. Por isso a importância de trabalhar o ser humano primeiro, não é? Perfeitamente, porque Eliana. ele saindo bem, ele estando bem com ele já de manhã, acordando, gostando de si mesmo, acreditando no seu potencial, ele já vai ter mais paciência com a sua família, com os complicados dentro de casa, não é? E já vai chegar no trabalho disposto a produzir, a trabalhar, a mostrar o seu talento. Porque a gente vê muitas pessoas, às vezes, que chegam no trabalho e falam assim, ai, meu filho estragou o meu dia. Olha o poder que está dando para esse filho. E quem tem filho adolescente sabe que se a gente der poder, eles vão estragar todo dia, não é? Então, a gente precisa estar bem com a gente mesmo para ninguém estragar o nosso dia. Exatamente. Não é? E trazer para si a responsabilidade assim, pela situação. Então, o que significa essa questão de trazer para a responsabilidade? É exatamente isso, não é o outro que estraga, mas o modo como você lida com as situações é que acaba gerando esse efeito em você, esse estado, esse desgaste. Exatamente, porque ninguém muda ninguém, eu não vou conseguir mudar o outro. Né? Exatamente. Então, eu tenho que mudar a minha forma de interagir com aquele complicado que está do meu lado. Perfeitamente, porque senão seria impossível você controlar variáveis imensas e sendo que seria muito mais efetivo você mudar a si próprio, o modo como você gerencia suas próprias emoções, o modo como você gerencia os conflitos para conseguir lidar melhor com eles. Exatamente. Uma coisa que a gente vê muito no ambiente profissional são as fofocas. O diz que me diz. Sim. E isso aí gera muito conflito também, não é? Muito. Como é que uma pessoa faz para ela ficar assim, para ela se afastar? Começam com uma fofoca, o que ela deve fazer para não entrar nesse clima? Bom, mesmo ela não sendo o foco, depois quando for o foco você também pode nos explicar. Exatamente, o problema é que na questão da fofoca acaba se tornando uma rede, então assim, o quanto que a pessoa faz parte dessa rede de fofocas. Isso. Então é plausível a gente pensar que uma pessoa que está sempre falando da vida alheia também vai falar da sua vida para as outras pessoas. Então, não fica assim, dando muita... Exato, o primeiro ponto que eu vejo é a pessoa ter coerência. Então, se você não quer ser alvo de fofoca, também não promova fofoca sobre os outros. Não passe para frente aquilo que você ouviu, não é? E assim, uma coisa importante em termos de conflitos é a questão da transparência. Então, se você consegue ter uma atitude mais transparente, sem medo de esconder quem você é, o que você pensa, então tudo fica muito mais claro. As pessoas que vão começar a fofocar sobre essa pessoa, quem conhece... vai ficar desacreditado, essa pessoa né? que é mais... Exatamente. Exatamente. Isso mesmo. É uma dica muito interessante mesmo. Mostre, deixe as pessoas verem realmente quem você é. Né? Tem gente muito fechada no trabalho e isso facilita que aqueles maledicentes comecem a falar e os outros acreditarem. A partir do momento que você se mostra como você é, o outro vai falar e as outras pessoas vão dizer assim,
está falando porque está com inveja. É Não porque é? conhecendo o outro, É. eu falo, não, mas a pessoa não é Não desse é jeito, desse ela não se jeito, manifesta deve dessa forma, ser tem alguma coisa inveja. estranha. E aí a gente pensa logo na inveja, não é? Também já pula para esse gancho Já da pula. inveja, né? Bom, daqui a pouquinho então a gente volta, Edson, porque aí nós vamos falar mais sobre a inveja também, sobre outros conflitos que acontecem na vida profissional. Fique ligado, voltamos já já.